Querido Deus, mais uma vez estamos para ministrar a Tua palavra. Usa-me mais uma vez, ó Deus, como um vaso de barro em suas mãos. Deus, eu oro agora em nome de Jesus. Amém. Por favor, tome seus assentos, glorificando a Deus. Irmãos, preste atenção em nome de Jesus. Preste atenção em nome de Jesus. Quando nós abrimos a Bíblia, a infalível palavra de Deus, nós vamos encontrar a existência de um Deus santo, de um Deus poderoso, de um Deus maravilhoso, de um Deus soberano, e a Bíblia o denomina como o Rei da Glória. Escute bem, o grande salmista Davi, em 1 Crônicas 29, ele exalta a Jeová, ele exalta a grandeza de Jeová. E Davi já dizia: Senhor, tu está em cima do céu e na terra, e lá está o teu trono, e a terra e os cabelos dos teus pés contempla a tua formosura, porque tu és grande, ó Senhor, digno de glória, de honra e louvor para toda a eternidade. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, do salmista Davi, e na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 1 e versículo 17 em diante, Paulo retrata a grandeza de um Deus poderoso, de um Deus soberano, e Paulo diz que Deus usa as coisas vis e desprezíveis deste mundo para manifestar a sua glória e a sua infinda sabedoria. Escute, irmãos, eu pergunto aos senhores e senhoras aqui esta noite, o que é uma vara? Uma vara não é nada, é um pedaço de madeira, mas foi uma vara que Deus colocou nas mãos do profeta Moisés para abrir o mar vermelho. Eu pergunto aos senhores, às senhoras, o que é 7 buzinas de chifre de carneiro? Foram 7 buzinas que Deus usou nos lábios dos 7 sacerdotes nos dias do ministério do profeta Josué para derribar os muros de Jericó. Eu pergunto a vocês, o que são 5 pedrinhas, uma funda e uma arca? Sim, coisas vis e desprezíveis, mas Deus usou sim as 5 pedrinhas nas mãos de Davi para derrotar os gigantes da época. Ele usou sim uma funda para derribar o gigante Golias. Ele usou uma harpa, e quando Davi a dedilhava, os demônios eram expulsos do coração de Saul. Deus é soberano em cima do céu, e Deus é soberano também na terra. Ele não precisa de nada, todas as coisas estão sob o seu controle, tudo está debaixo do poder soberano de Jeová. O tema dessa mensagem é as 3 necessidades de Deus. Escute, irmãos. Deus manda e não é mandado. Deus ensina e não é ensinado. Escuta, Deus dirige e não é dirigido. Deus fala e ninguém o faz calar. Deus diz e ninguém o contradiz. Deus promete e Deus cumpre, porque Deus é fiel. Ele é o Senhor da glória, Ele é o Pai da glória. Ele manda, Ele desmanda. Aleluia. Eu, quando ligo a minha televisão e vejo a Rede Globo colocando os demônios da Índia no ar, eu digo: Deus, tu és soberano no Brasil, e um dia tu serás soberano também na Índia. O apóstolo foi feliz e Deus deu uma palavra profética para este homem. Escute, irmãos, queira a Rede Globo, sim ou não, um dia nós vamos destronar a Cida desse trono como padroeira, e vamos entronizar Jesus, e vamos gritar: feliz é o Brasil, cujo Deus é o Senhor. Aleluia, aleluia. Deus é soberano. Escute, irmãos,
Olha aqui, no contexto bíblico e teológico, Deus não precisa de ninguém. Deus não precisa de mim para pregar o evangelho. Deus não precisa desse apóstolo para dirigir Betuel. No contexto bíblico e teológico, Deus não precisa de ninguém para louvar aqui. No contexto bíblico e teológico, Deus não precisa de missionários, pastores, porque se Deus quiser pregar o evangelho, Ele manda anjos com o evangelho do reino e o evangelho eterno. No contexto bíblico e teológico, Deus não precisa de ninguém. Deus não precisa de carro, porque a Bíblia diz que Jeová tem mais do que uma concessionária. A Bíblia diz que Deus tem milhares de carros e cavaleiros. A Bíblia diz que Deus também não precisa de avião, nem de aeroporto. Deus não é limitado como eu. Deus não é limitado como você. Deus, Ele chama um querubim e voa pelas asas do vento. Aleluia. Deus não precisa de prata e nem de ouro, porque toda a prata e todo o ouro pertence a Deus. Deus é soberano. No contexto teológico, Deus não precisa de ninguém. Escute o que eu estou falando no contexto bíblico e teológico, mas ouça, teologicamente falando, Ele é soberano e não pede licença ninguém para atuar. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque Deus é soberano. Não adianta dizer que eu sou o tal, que Freitas é o tal, que você faz e acontece. Não, senhores, Deus tem o domínio de tudo. Ele rege as leis da gravidade, Ele rege a vida do ser humano, Ele rege todo o planeta Terra, Ele alinha os planetas. Deus é dono do Sol, ou dos sóis, das galáxias, das nebulosas. Ele chama cada estrela pelo seu nome, e cada estrela obedece o comando de Jeová. Escute. No contexto bíblico e teológico, Deus não precisa de ninguém. Mas agora ouça, mas no contexto espiritual, você vai encontrar um Deus tremendamente necessitado. Escute, no contexto bíblico e teológico, Deus não precisa de ninguém. Deus não precisa de ninguém. Mas no contexto espiritual, você vai encontrar um Deus carente, um Deus necessitado. Você vai encontrar um Deus que precisa. E a primeira necessidade de Deus é que Deus precisa de homens e mulheres semeadores. Veja o que diz o texto sagrado. Diz assim a palavra de Deus, em Ezequiel 22:30, procurei dentre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não destruísse, mas não encontrei nenhum. Ou seja, Deus ficou machucado, Deus ficou triste, ninguém fez Deus sorrir, porque tinha necessidade de alguém que pregasse, que alguém que tivesse na brecha ali naqueles muros. Mas a Bíblia diz que Deus não encontrou ninguém. Em toda a Bíblia Ele esteve à procura de homens que tivessem na brecha em sua presença, porém Deus não encontrou, porque a vontade do homem não é a vontade de Deus. No contexto espiritual, Deus tem necessidade. Escuta, quando Ele queria alguém para levar a mensagem de fé, Ele encontrou Abraão. Quando Ele tinha necessidade de alguém para pregar a mensagem da piedade, Ele encontrou a linhagem piedosa de Sete. Quando Deus precisava de alguém para pregar a mensagem da justiça, Ele salvou Noé, que era o pregoeiro da justiça. Quando Deus precisava de alguém para pregar a mensagem da libertação, Ele acha Moisés, o libertador de Israel. Quando Ele precisou de alguém no ministério da oração, Ele encontrou Elias. Quando Ele precisava de alguém no ministério da coragem, da ousadia, de uma visão de alcance longo, Ele encontrou. Quando Deus precisou de alguém para pregar a mensagem da sabedoria, Ele encontra o filho de Davi, o rei Salomão. Quando Deus precisava